trabalhar o nosso coração. Amém? Vamos orar mais um pouco. Senhor Deus, Pai eterno e querido, aqui está o teu servo, também aqui está a tua igreja. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir o som da tua voz. Precisamos, Senhor, sentir, Senhor, o teu mover aqui. Seja, Pai, com essas pessoas, seja com esses irmãos, Pai, para que nós venhamos entender, Pai, o que o Senhor quer de nós e o que nós devemos fazer, Pai, conforme a ordenança, Pai, que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala aos ouvidos e também aos corações. Devemos refletir e meditar, Pai, o que será dito agora, Pai. No santo nome de Jesus eu te oro. Amém. Amém. Então, boa noite, meus irmãos. Graça e paz. É uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje seria mais uma vez nosso presbítero Abraão. Aí, infelizmente, ele não pôde vir, né, por questão de saúde. Também peço que os irmãos orem por ele. Se não me engano, ele pegou uma gripe. Então, vamos também estar apresentando nosso irmão Abraão. Ou melhor, vamos apresentar agora, né, o quanto antes. Então, eu peço que os irmãos, mais uma vez, com sua cabeça, também vamos reforçar um pouquinho a oração. Senhor Deus, queremos agora pedir para o nosso presbítero Abraão. Oramos para que o Senhor, Pai, seja com a mente, também com a alma dele. Pedimos para que o Senhor venha restaurar a sua saúde, que a gripe, ó Deus, possa deixar o seu corpo, que o Senhor venha ali restaurar, Senhor, as forças. Essa oração, Pai, que nós fazemos por ele, e também pedir demais irmãos que, se porventura estiverem doentes, que o Senhor possa restaurar, Pai, a saúde do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Logo dizendo aqui que eu não consegui me concentrar direito, acho que minha TDAH está um pouquinho forte. Então, meus irmãos, pedi para que vocês mais uma vez abram a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3. Iremos fazer a continuação do estudo que nós fizemos. Nós estudamos dos versos 1 a 5, que foi sobre como vencer as tentações. E agora nós iremos apenas estudar o versículo 6. E assim eu espero que o Senhor também me guie na exposição dessa palavra. Iremos ler apenas o versículo 6. Amém? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. E comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amém. Uma das coisas, meus irmãos, que eu gostaria aqui de meditar com vocês, né, é sobre os pecados de Eva, nesse capítulo. Os pecados de Eva. E aí, quando os irmãos vão ler essa passagem aqui de Gênesis, quantos pecados aqui você consegue colocar, mais ou menos? E aí, irmã Cleiton, quantos pecados a senhora consegue ver aqui que Eva cometeu, mais ou menos? Tem uma noção? Uhum. Que quando nós vamos ler esse capítulo, nós pensamos que o único pecado de Eva, né, que Eva cometeu apenas um pecado. Não é apenas um. Qual é o pecado? De comer o fruto proibido. Apenas esse, né?
Mas não. Nesse capítulo, irmãos, está envolvido mais de um pecado. Em um certo estudo que eu fiz, né, escrito, infelizmente está no meu telefone, não estou aqui com o esboço do estudo, infelizmente, tem que ser na mente. Eu listei mais ou menos uns 11 pecados, mas além desses 11, tem muito mais, se você explanar um pouquinho mais aqui, de palavra em palavra. Então, meus irmãos, aqui é muito importante também nós estudarmos esse capítulo, porque ele também vai falar sobre o Evangelho aqui. Então, se você quer compreender mais sobre o Evangelho e também outros assuntos da palavra de Deus, como casamento, trabalho, sobre também o próprio Deus, sobre a criação, você tem de ler Gênesis capítulo 1 até o capítulo 3. E como eu também já havia falado, né, o livro de Gênesis, ou melhor, toda a Bíblia em geral, de Gênesis a Apocalipse, tem mais de 1.800 capítulos. Mais de 1.800 capítulos. E desses 1.800 capítulos, apenas 2 capítulos irão mostrar, ou melhor, 4 capítulos da Bíblia irão mostrar um mundo sem pecado, sem erro e sem mancha. Isso é, os primeiros 2 capítulos da Bíblia e os últimos 2 capítulos da Bíblia irão mostrar um mundo sem pecado, sem mancha. E os outros capítulos, todo o resto é só pecado, é só destruição. Então, meus irmãos, esse capítulo aqui de Gênesis, ele é muito oportuno também para nós estudarmos e nos aprofundarmos nele. Para que nós vejamos também que quando nós mesmos pecamos, erramos, não está envolvido apenas um pecado, porém mais de um pecado. Como está lá no livro de Salmos, acho que é 42, irmãos, me corrija aí, um abismo leva outro abismo. Eu acho que é Salmo 42 ou é Salmo 62. Então, meus irmãos, antes de você adentrar nesse capítulo, você também tem que compreender, né? Tem que entender, ou melhor, relembrar que antes de entrar o pecado no mundo, Deus, ele criou os céus e a terra de modo perfeito, dentro de 6 dias, e no 7º dia, Deus, ele cria o homem e também a mulher, a sua imagem e semelhança, perfeitos. E se você analisar aqui, Gênesis capítulo 1 e 2, o homem ou a mulher também junto, só tinha 3 funções apenas aqui, básicas, né? Primeira função, você vê, multiplicar. Né? Gênesis 1, 27, se não me engano, é 28 aqui em Gênesis 1. Encher a terra, né? E multiplique-se. Então, o homem ele tinha a função de se multiplicar. A segunda função do homem era de cultivar o jardim do Éden. Ou melhor, no Éden. Ele era jardineiro. Era o trabalho, o ofício de Adão, jardineiro, de cuidar do jardim. É a segunda função do homem. E a terceira função é guardar o jardim. Mas guardar o jardim de quê? De más influências, de algum perigo que poderia estar por ali. O homem ele tinha a função de não apenas cultivar o jardim, não apenas cuidar das plantas, né, fazer casas assim por diante, e também ter a provisão, né, para a sua esposa e para os seus descendentes, mas também ele tinha e também teve a função de guardar o jardim, proteger o jardim de más influências. E aí, então, no capítulo 3, quando eu cheguei nesse capítulo, e Eva cai, aí aqui vem aquela frase, né? Daqui para frente é só para trás. O negócio aqui piora. Pois bem, irmãos, vou aqui listar alguns pecados de Eva, que não são poucos, assim também como os nossos não são poucos, na verdade. Eu não iria aqui falar em números, eu até poderia tentar aqui listar em números, mas seria um pouquinho meio confuso para os irmãos, e a minha intenção não é confundir os irmãos com números. Então eu vou colocar aqui, né, como o primeiro pecado de Eva, em conversar
justamente com quem não deveria, que é a serpente aqui. Como também aqui diz no versículo 1, né, como os irmãos também conhecem, que a serpente, ela veio até Eva e falou, é verdade que Deus falou, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Então, Eva, infelizmente, ela conversa com a serpente, que eu também já falei no estudo anterior e não irei me prolongar aqui. E outro pecado de Eva foi que ela também estava sozinha. Foi outro pecado de Eva estar sozinha. Porque até o versículo 6, que nós também lemos aqui, até no versículo 6, você não vê Adão. Dos versos 1 até o verso 6, você não vê Adão. Adão estava ausente ali. É o que a gente compreende quando vai ler esse capítulo. Eva estava sozinha, provavelmente longe do seu marido. Foi outro erro de Eva. Está longe de quem realmente poderia protegê-la. O seu marido, o varão, né? O cabo forte, o homem de guerra. E também, irmãos, é justamente essa a função do homem, né? Proteger a sua mulher. Proteger a sua esposa. E aqui também já vai de reflexão, né, para os irmãos. Como é que os irmãos aqui que são casados, o irmão Paulinho, né, que se casou, foi, acho que, o casamento mais recente que nós tivemos, né, aqui. O irmão Paulinho, o irmão Edmilson Romero. Como é que vocês têm protegido as suas esposas de más influências? Tanto internamente como externamente. Você tem de analisar também aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, para que também nós possamos aprender, né? Tanto nós que não somos casados, como aqueles que já são casados, a proteger as suas esposas. E uma das maneiras de você proteger a sua esposa é doutrinando ela, ensinando ela. Assim você vai protegê-la de heresias, de mentiras. Esse é o primeiro passo. Tudo começa por aí, pelo básico, ensinando a sua esposa. Mas, infelizmente, irmãos, Eva, ela ficou sozinha, longe de seu marido. E Satanás faz exatamente isso, como eu havia falado. Ele vai tentar o vaso mais frágil, que é a mulher. E Satanás, tentando a mulher, fazendo com que a mulher caia em pecado, assim o diabo vai fazer também com que o marido caia em pecado por meio da mulher. Como também, né, a mulher de Jó tentou Jó a abandonar Deus. E também Pedro tentou Jesus. E assim por diante, irmãos. Então, poder aqui listar como o primeiro pecado que Eva não apenas respondeu à serpente. Aqui diz, né? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comam de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher. Respondeu-lhe a mulher. Aqui a mulher responde, bem no versículo 2. Mas, irmãos, se nós observarmos, a mulher não apenas responde à serpente e sai. Pelo contrário, a mulher, ela responde à serpente e continua ali. Observe esse detalhe. A mulher não apenas responde à serpente, mas continua conversando com ela. Guarda essa palavra, continua conversando com ela. Aqui no verso 3, ela responde. Mas, ou melhor, no verso 2, ela responde. Mas, no verso 3, ela continua conversando com a serpente. E aí Eva, né, ela tem essa boa ideia de rebater o argumento de Satanás. Foi uma boa ideia falar com o diabo, né? Foi uma boa ideia usar um argumento teológico. Muito bem,
ela respondeu corretamente a palavra de Deus. Contudo, foi erro de Eva continuar conversando com a serpente, com alguém que era desconhecido. E logo com alguém que distorcia a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a primeira aplicação aqui para nós é que nós não apenas devemos ter cuidado com quem conversamos, mas também por quanto tempo nós conversamos com aquela pessoa. Como, por exemplo, uma pessoa desconhecida. Eu mesmo que, assim, tento trabalhar pela internet, né, marketing, edição de vídeos, fotos, criação de sites e aplicativos. E aí chega lá, é um cliente para você, com um projeto. E aí você abre o projeto, e aí você conversa com o cliente, e tudo mais, de onde é que ele é, qual é o projeto, e você vai conversando com ele. E aí, se você não vigiar, se você não prestar atenção, se ele é um cliente verdadeiro ou falso, se não é um golpista, você pode passar seus dados para ele, ele pode roubar a sua conta e deixar você com grande prejuízo. Isso, irmãos, é para quem trabalha com internet. E também para quem muitas vezes conversa também com pessoas religiosas. Posso colocar assim. Infelizmente, irmãos, em nosso meio, entre cristãos, infelizmente nós não temos conversas tão proveitosas. É sempre sobre futebol, muitas vezes sobre política, de modo que não é cristocêntrico. Muitas vezes é sobre um carro, uma casa, sei lá. Muitas vezes nós deixamos Cristo fora de nossas conversas. Então nós também devemos ter cuidado com a maneira como nós conversamos com o nosso irmão em Cristo e principalmente com pessoas desconhecidas, para que nós não venhamos cair em golpes, para que nós também não venhamos ser enganados. Essa aqui é a primeira coisa que nós também devemos tirar aqui, ter cuidado ao conversar com pessoas desconhecidas. E se nós, irmãos, formos conversar com elas, deve ser apenas de modo evangelístico. Evangelístico. Isso é, para ensinar a palavra de Deus, para pregar o evangelho. Apenas com essa função. Você não pode ser amigo de ímpio. Não estou falando de você, não falar um oi, bom dia com ele, não é isso. Não é odiá-lo. Mas não tem intimidade com ele. Até porque você não vai se dar muito bem com ele, com o ímpio. Porque você é cristão. Amém, irmãos? Então, o primeiro ponto. Eva, ela não apenas respondeu à serpente, como também continuou conversando com ela. Então, que nós também viemos ter cuidado com as pessoas que nós conversamos, sendo que são pessoas desconhecidas, ou que não temos tanta intimidade, ou também com descrentes. E aqui, irmãos, partindo para o versículo 6. Aqui diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Eita! Mais outro pecado de Eva. É bem verdade que ela também cometeu outros pecados, como, por exemplo, ela não acreditou na palavra de Deus. Ela não acreditou na palavra de Deus. Já percebeu esse pecado? Vendo a mulher a árvore, talvez ela tivesse se pensado: será que é verdade mesmo? Se eu comer desse fruto, não irei morrer? Será que se eu comer desse fruto, eu continuarei vivendo? Será que dará certo? Porque o diabo aqui, ele usa um argumento, irmãos. No versículo 4 e 5. Não, é cedo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, certamente os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Os olhos de vocês se abrirão. Os olhos de vocês se abrirão, como se os olhos deles estivessem fechados,
os olhos de Adão e Eva estivessem fechados. E aí, como se estivesse falando, os seus olhos se abrirão para que vocês tenham um poder de contemplação melhor. Vocês irão ver a beleza de Deus muito mais melhor do que antes. Vocês serão como Deus. Vocês serão rivais de Deus. Vocês serão independentes de Deus. Serão como Deus. E também vocês conhecerão o bem e o mal como jamais vocês nunca conheceram, se vocês comerem desse fruto. E assim, irmãos, Eva, ela acredita nesses argumentos de Satanás. Vendo a mulher que a árvore era boa, o diabo simplesmente ele tira aqui o senso de responsabilidade. Se você fizer isso, nada de mal vai acontecer. E também ele tira a punição. Ele tira a punição. Não, vocês não irão morrer. Uma das coisas, irmãos, que nos faz muitas vezes também cair em pecado é quando nós estamos vendo a árvore proibida, nós estamos contemplando a árvore proibida e, infelizmente, nós não meditamos, nós não paramos um pouco para pensar acerca das consequências daquele pecado. Apenas ficamos como Eva, vendo a árvore proibida e assim nós comemos do fruto dela. Eva não acreditou em Deus, mas acreditou na serpente. Por quê? Porque a árvore era boa, isso é, bela. A árvore era bonita. É como o pecado é, né? Bonito, belo, agradável. Porque o pecado nunca vai se mostrar a você como algo ruim, né? É como um jovem que quer casar. Aí você pensa que o diabo ali vai colocar uma mulher, alguma jovem feia na frente dele? Não, vai colocar uma jovem bonita, né? Com um corpinho de violão, para o jovem. E também acredito que essa árvore, ela não seria tão bela, essa árvore não seria tão agradável, essa árvore não seria tão boa se Eva não tivesse acreditado na serpente. Se nós, irmãos, de fato, crêssemos, né, que o que a palavra que o que Deus diz em sua palavra, aquilo que é pecado, sendo pecado, é pecado de fato, nós, crendo nisso, iremos ter um conhecimento correto acerca do pecado e jamais iremos olhar para ele como algo bom, algo belo e agradável. Infelizmente, Eva, ela creu na serpente. Não apenas creu, como ela também se esqueceu da palavra de Deus. Se ela tivesse se lembrado da palavra de Deus, ela teria recuado. E outra coisa, se porventura Eva não tivesse se esquecido da palavra de Deus, aqui foi um pecado por ignorância. Isso é, ela sabia que era pecado, mas continuou vendo a árvore, ficando ali perto. Então, meus irmãos, ao vermos o pecado, que nós possamos crer na palavra de Deus. Jamais se esquecer da palavra do Senhor e também não pecar por ignorância. E também outra coisa, aqui no nome vendo, né? Ou na palavra contemplando, nos leva à reflexão acerca do que Eva estava olhando. Era algo belo, porém não era algo que daria vantagens boas para ela, era algo ruim. Era pecado. Era um lugar proibido. Então, meus irmãos, vendo a mulher, nós também, de igual modo, temos que ter cuidado com aquilo que nós vemos. Com aquilo que nós vemos, nossos olhos. 70% das coisas que nós memorizamos e guardamos em nosso coração vem daquilo que nós vemos. Na TV,
no celular, no dia a dia, nas notícias e assim por diante. Como também o próprio Cristo disse, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será iluminado. Mas se aquilo que você vê e pensa que é bom, sendo que não é, que grandes trevas serão. Então, meus irmãos, também nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vemos. E eu também gostaria de recomendar algumas plataformas para os irmãos. Os irmãos também bem conhecem, né, o canal Defesa do Evangelho, para quem gosta de pregação, mas também tem outros canais. Como, por exemplo, Fé e Tulipas, né, para as mulheres, né, nossa irmã Cleide. Pode também acessar o canal Fé e Tulipas com nossa irmã Rebeca. Tem coisas boas para nós vermos ainda na internet. Né? Pesquisa aí, Midinho Pequeno Missionário. Vai aparecer, bons desenhos também. Ou se você deseja alguma plataforma boa, pesquisa lá. Brasil Paralelo. Brasil Paralelo. Ali vai ter conteúdo de direita, também sobre política, documentários históricos, filmes também, bons para nós assistirmos, mas você tem que assinar, né, a plataforma, R$10, se não me engano, para os irmãos que tem algum cacau aí. Então, os irmãos podem ir na sua casa também e pesquisar essa plataforma, Paralelo Bíblico, Brasil Paralelo, na verdade. Paralelo Bíblico é um perfil que eu fiz lá no meu Instagram. Brasil Paralelo, né, de conteúdo de direita também, para quem quiser saber sobre política, é muito bom. E também tem a plataforma Edem Mais. Edem Mais. Não sei se os irmãos também já ouviram falar da plataforma Edem Mais. É uma plataforma também que, pelo que eu tenho visto lá no Instagram, também tem um aplicativo Edem Mais. Ela é muito voltada para a ciência. Vai estudar o livro de Gênesis. Ciência à luz da Bíblia. Então, também é importante os irmãos assinarem essa plataforma. E também, nessa plataforma, né, tem um desenho de Martim Lutero, para quem quiser assistir. Mas também tem que assinar, infelizmente. Mas também eu recomendo os irmãos acessarem essa plataforma, porque é muito boa. Para você também, que quer ver bons conteúdos. Ok, irmãos? Assim que eu chegar em casa, vou enviar pelo menos o nome desses aplicativos para os irmãos também verem se também tiverem interesse nesse tipo de conteúdo, porque é bom. Então, meus irmãos, nós também temos que guardar os nossos olhos daquilo que é mal. Tudo começa com o olhar, né? Como um vídeo que uma certa irmã colocou lá no story se não me engano, foi do WhatsApp, né? Nossa irmã Francilene. O vídeo era assim. Eu não sei se era um casamento, se era alguma festa. Só sei que tinha um homem caminhando em uma festa, talvez um baile, e a esposa estava do lado dele. E a esposa, o tempo todo, naquela festa, andando ao lado do seu marido, ficava olhando por os olhos dele, o tempo todo. E o marido, com os olhos lá na frente, fixo. Por quê? Porque ela estava de olho na fidelidade do marido. Se ele iria olhar para o lado, se iria cobiçar. Ou para o outro, desejar alguém. A fidelidade a Deus começa nos olhos também. Começa também no coração. Ok, irmãos? Então aqui já, nem sei quantos pecados eu já citei, né, de Eva. Ela ficou sozinha, conversou com pessoa desconhecida. Ela viu o que não devia ver, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Talvez ela não tivesse acreditado em Deus, seja o quarto pecado, ou talvez se esquecido da palavra de Deus, o quinto pecado, tá vendo aí como as coisas vão se juntando. Ou se ela não se esqueceu
do mandamento, ela também pecou por ignorância. Vai aqui esse dedinho. Pronto aqui, o do pecado de Eva, né? Primeiro, conversou com quem não deveria. Segundo, viu o que não deveria. E terceiro, pegou naquilo que não deveria pegar. Tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Tomou-lhe do fruto. Esse aqui não é um dos pecados de Eva, tomar do fruto. Isso é, pegar aquilo que não é devido. E, meus irmãos, aqui vai uma boa reflexão também para nós. 2 pontinhos aqui. Primeiro, o diabo, né? Já como a serpente estava ali, a serpente, o diabo, Satanás, sei lá, esse capeta, poderia pegar esse fruto, ele poderia pegar esse fruto da árvore proibida e colocar na mão de Eva. Já pensou nisso? Ele poderia forçar Eva a comer do fruto, obrigar Eva a desobedecer a Deus. Assim como Satanás poderia obrigar Cristo a transformar as pedras em pães. Ou talvez ele poderia empurrar Cristo do pináculo. Ele poderia fazer isso, não poderia? É claro que poderia, mas não fez. Esse é o primeiro ponto a você ler a palavra tomou-lhe ou pegou do fruto. E o segundo ponto é que de fato Eva fez isso. Eva pegou do fruto. Observe que o diabo não obrigou Eva, observe que o diabo não colocou o fruto na mão de Eva, foi a própria Eva que pegou do fruto. Ela pega do fruto, come o fruto e dá para o seu marido que ele também come do fruto. Então, meus irmãos, aqui vem outra reflexão também para nós. Essa palavra aqui, tomou. Não foi o diabo que tomou. Não foi a serpente que tomou do fruto. Foi Eva. E Eva aqui pode ser eu ou você. Esse ato, meus irmãos, de tomar do fruto, também quer dizer que Eva se uniu a Satanás. Eva aqui está aceitando os argumentos de Satanás. Eva está se sujeitando a Satanás. É o que ela faz aqui ao tomar do fruto, ao pegar do fruto. Ela está crendo nas ideologias de Satanás. E ninguém pode servir dos senhores, né? Você não pode comer do fruto proibido e também querer comer do fruto da árvore da vida. Apenas um fruto, apenas um só Senhor. Essa palavra aqui, meus irmãos, tomou, ela também significa um ato voluntário. Um ato voluntário. Isso é, que muitas vezes nossos pecados são atos voluntários. Somos nós mesmos que pecamos, somos nós mesmos que vemos o mal e seguimos em frente e sofremos as consequências. Ninguém, muitas vezes, nos empurra, ninguém nos obriga. Somos nós mesmos que vamos. É um ato voluntário. Ok, irmão? Estou compreendendo? Pecados voluntários são frequentes, mas pecados involuntários são ocasionais. Acontece uma vez aqui e outra ali. É apenas um escorregão, um ato involuntário. Um pecado que não é com a sua intenção. Mas aqui nós entendemos que Eva, ao tomar do fruto, ela está cometendo um ato voluntário. Ela mesma tomou do fruto.
Coloque esse negócio aí como notinha de rodapé na Bíblia dos irmãos. E aqui vemos outra palavrinha, comeu. Tá vendo que cada palavrinha pode se tornar uma ocasião também para nós refletirmos? Eva respondeu, Eva viu, Eva tomou, Eva comeu, Eva deu. Cada palavrinha conta, irmãos, na palavra de Deus. Ok? Então, primeiro pecado, continuar conversando com alguém que era desconhecido. Segundo pecado, ver aquilo que não deveria ver. Terceiro pecado, pegar aquilo que não deveria pegar, né? Dentre outros que eu acabei de citar, né? Apesar da também a incredulidade, o esquecimento, não ponderar o quão grave poderia ser esse pecado. E aqui nós temos o quarto pecado, comeu. Comeu. E Eva tomou do fruto e comeu. Essa palavra aqui, meus irmãos, no texto hebraico, é um verbo contínuo no tempo imperfeito. É um verbo, ela está comendo. Mas é imperfeito, isso é um ato, é uma ação que ainda não foi concluída. É um ato que faz parte de uma sequência de atos anteriores. Faz parte de uma sequência de atos anteriores. Mas também é um ato imperfeito, que ainda não foi concluído. Isso ainda tem mais. E com isso, meus irmãos, com esse pensamento de que a palavra comeu é um verbo imperfeito, né? Que ainda não foi concluída a ação, é uma ação que não foi terminada, aqui nós também temos que refletir sobre o ciclo do pecado. O ciclo do pecado que está lá em Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Abra lá sua Bíblia em Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Sobre o ciclo do pecado. E ciclo é uma coisa que se repete, né? É um ciclo. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Vamos ver se é isso mesmo. Amém, irmãos? Eu iria apenas ler, né, porque os irmãos acompanham, porque eu aqui estou com a versão ARA, então é diferente. Tiago 14, verso 14 e 15, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui, meus irmãos, há 4 coisas acerca do ciclo do pecado, que também nós podemos ver lá em Eva. Primeira coisa, aqui, é a tentação. Ao contrário, cada um é tentado. Cada um é tentado. E nós sabemos, irmãos, muito bem, né? Isso aqui é básico, os irmãos já sabem que ser tentado não é pecado. A palavra tentação quer dizer prova, teste. É um teste de fé. Então, tanto Deus, ou talvez o diabo, nos prova, nos testa. Deus, de fato, ele nos prova, mas é para manifestar a nossa fé. O diabo, ele já nos testa para nos levar ao pecado. É diferente. Os 2 testes. E aqui diz que cada um é tentado pelo quê? Pela sua própria cobiça. Primeiro, tentação. Segundo, cobiça. Aí sim, a cobiça é pecado.
que é você ficar olhando para aquilo, ficar desejando. E terceiro, depois que você cobiça, depois que você deseja aquilo, é que vem o ato, é o pecado. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. Depois que você cobiça tanto, chega um momento que você não consegue segurar, então você cai em pecado. É quase que incontrolável, isso é, você deixou o pecado se desenvolver. E aí, meu filho, quando o pecado se desenvolve, o bicho pega. É mais complicado para você retornar. Então, a cobiça leva ao pecado, ao ato. E depois, irmãos, que vem um ato aqui, a palavra aqui, pecado, em grego é amartia, que quer dizer errar o alvo, se desviar do caminho. Então, depois que você peca, depois que você se desvia do caminho, qual é a consequência? Gera a morte. Gera a morte. Isso aqui, meus irmãos, é o ciclo do pecado. Os irmãos podem voltar agora lá para Gênesis. Então aqui não tem mais nada a dizer. Porque Eva praticamente já consumiu. Ou melhor, consumou o pecado. Ela já fez o ato ali. Mas, continuando, irmãos, o pecado também é um ciclo. É um ciclo que pode se repetir. Então, a aplicação. Não deixe o pecado se desenvolver. Não cobice. Isso é. Eu quero que os irmãos também reflitam sobre aquilo que vocês mais desejam. O que você mais deseja. Porque isso também tem a ver com o ciclo do pecado, com o que você mais deseja. Se você deseja um trabalho, e você quer de fato um trabalho, o diabo irá tentar você com oportunidades fraudulentas para que você venha ganhar dinheiro mais rápido, só que de modo errado. Se você deseja uma boa família, né? Quem é que não deseja uma boa família? O diabo talvez possa tentar você a achar enfadonho ser mãe, ser pai ou ser filho. E assim por diante. Mas nós devemos ter o desejo equilibrado, meus irmãos. E não deixar com que a cobiça tome conta de nós, o desejo desenfreado. Não deixar com que o pecado se desenvolva em nós. Ok, irmãos? Então, continuando. Ainda tem mais, viu? Não acaba por aqui, não. Tem mais. Parece que não acaba nunca, né? Primeiro pecado. Eva conversou com quem não deveria conversar. Segundo pecado. Eva viu o que não deveria ver. Terceiro pecado. Eva pegou no que não deveria pegar. Quarto pecado. Eva comeu do fruto. E quinto pecado. O quinto pecado foi que Eva compartilhou o que não deveria compartilhar. Eva compartilhou o que não deveria compartilhar. O quê? O fruto proibido. E Eva pegou o fruto proibido e comeu aquele fruto e deu o fruto ao seu marido. E ele comeu. E aqui, meus irmãos, nós também já vemos, já de cara, a consequência de você compartilhar algo errado para outra pessoa. Eva compartilhou o fruto para Adão, mas o que Adão fez? Adão comeu o fruto. É tipo você compartilhar pecado, né, para alguém, e outra pessoa também cai nesse mesmo pecado. Mas, irmãos, aqui nós devemos ter, mais uma vez, cuidado com aquilo que nós compartilhamos. Seja em stories, no Instagram, né, ou no WhatsApp, ou seja, conversando com algum irmão ou irmã,
tenha cuidado com o que você compartilha. E eu também já falei isso aqui no estudo anterior, também referente aos pecados específicos. Se você vai, por dizer, compartilhar o seu pecado para algum irmão ou irmã, e você detalha muito, e aquele irmão ou irmã tem problema naquela área, pode cair nesse pecado que você compartilhou. Então, tenha cuidado com o que você também compartilha. E no estudo, né, que eu escrevi sobre esse assunto, eu falei também que nós devemos ter cuidado com o que nós vemos também com o que nós compartilhamos. Porque, meus irmãos, muitas coisas do qual nós compartilhamos pode levar outro a pecar, levar outro a errar. Se você, por exemplo, é cristão, e aí você vê um Rodrigo Silva da vida, né, um adventista, falando heresia, talvez testemunho de Jeová, você compartilha lá no seu Instagram e você dá crédito para isso, você também vai estar ajudando a disseminar heresias. Porque nós, irmãos, cremos que adventistas, testemunho de Jeová, CCB, são seitas, por causa de algumas doutrinas que não condizem com a palavra de Deus. E também, em um certo estudo, eu já falei, né, que até mesmo com o que nós vemos e com o que nós também enviamos para outro irmão, temos que ter cuidado. Como, por exemplo, o desenho de Dragon Ball. Quem aqui já assistiu Dragon Ball? Levanta a mão aí. Eita! Nem sei se você fala glória ou misericórdia. Pronto, irmãos, tem um episódio no desenho de Dragon Ball que eu nem assisto, para falar a verdade, né? Eu assisti mais quando eu era mais criança, né? Mas eu não assisto mais hoje, não. Tem um episódio que ele fala assim, é o Goku Black. O maior erro de Deus foi ter criado a humanidade, e por isso ela deve ser destruída. E aí, você que é cristão, será que isso que você está vendo não é algo que é contrário à palavra de Deus? Perceba que o personagem está colocando culpa em Deus, não na humanidade. O único erro de Deus foi ter criado a humanidade, e por isso ela deve ser destruída. E aí você vê um negócio desse e compartilha. Você também vai estar influenciando pessoas a crerem naquilo que, de fato, a humanidade deve ser destruída, como muitas pessoas querem fazer hoje, destruir a família. Querem destruir a família. E são conteúdos dessa maneira, são esse tipo de conteúdo que você compartilha, ou que tem na internet, e os canais compartilham e levam pessoas à destruição. Como, por exemplo, irmãos, um dia desse, teve uma notícia, não sei se os irmãos chegaram a ver, de um pai e uma mãe que foram condenados a 50 dias de prisão por ensinarem seus filhos em casa. Homeschooling. Homeschooling é a prática de você educar o seu filho em casa. Você tira a criança da escola, não quer que ela tenha contato com a escola, porque a escola não é um ambiente muito bom, e você ensina a criança em casa. Matemática, português, ciências, Bíblia e vai. E aí, meus irmãos, eu entrei lá no YouTube e ouvi essa notícia que não faz nem 2 semanas. Um casal foi condenado a 50 dias de prisão. Por que esse pensamento? Por causa de ideias, porque eles foram doutrinados da maneira errada. Por pessoas que não conhecem a Bíblia. Então querem destruir a família. É cada absurdo, né, que acontece. Por quê? Porque pessoas compartilham ideias com as outras, ideologias com as outras, e vai influenciando uma e outra.
Mas, irmão, nós devemos fazer ao contrário. Devemos sim ver o conteúdo, analisar o conteúdo à luz da Bíblia e, se estiver certo, compartilha. Porque isso também, irmão, se nós não tivermos cuidado, pode também levar outro irmão ou irmã a cair no pecado. E também é necessário ter entendimento. Vamos então, meus irmãos, avançar. Será que eu já passei do tempo já? Eu poderia aqui colocar mais 2 pecados de Eva. Cadê o versículo? Eu poderia colocar assim, irmãos, o pecado de Eva. Eva, ela culpa a serpente. Eva coloca a culpa na serpente. É outro pecado também de Eva. Não apenas Eva fez isso, mas também Adão fez isso, né? Já em Gênesis você tem aqui briga de casal. Um colocando culpa no outro. E Eva, ela culpa a serpente. Cadê o versículo com base aqui? Verso 13. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Eva, ela culpa a serpente. Eva, ela culpa a serpente porque é mais fácil nós vermos erros nos outros do que em nós. Não, a serpente me enganou, eu sou santa, eu não fiz nada de errado. Eva culpa a serpente porque certamente ela deve ter pensado que os pecados da serpente eram piores do que os pecados dela. Não, aquela pessoa me enganou, por isso que eu caí nesse pecado. E aí nós pensamos que quando nós estamos no aperto, e aí nós colocamos culpa no irmão, no parente, ó. Foi aquela pessoa ali que fez isso aqui comigo. Eu estou nessa encrenca por causa dela. E aí você pensa que o pecado daquela pessoa que lhe enganou ou que fez mal contra você é pior que o seu pecado. Mas não, irmãos. Tanto a serpente que enganou, quanto Eva que caiu no engano. Tanto um quanto o outro são igualmente pecados. E nenhum pecado aqui é pior que o outro. E nós também temos essa tendência, né, de colocar a culpa no outro. Não, foi uma coisa aí. Você não teria caído naquilo se não tivesse se envolvido mais. E por último, irmãos, para nós finalizarmos, por último, Eva, infelizmente, vamos colocar assim, né? Que Eva não foi sincera na sua confissão. Ela não foi sincera na sua confissão. Ou ela realmente não confessou o pecado da maneira devida. E, meus irmãos, sempre que nós caímos em pecados, nós não devemos colocar culpa no outro ou pensar que o pecado do outro é pior que o nosso pecado porque alguém nos levou a pecar. Mas nós devemos realmente ir a Deus em oração e falar: Senhor, eu pequei, eu errei porque eu pensei que esse seria o melhor caminho para mim. E por isso que eu estou nessa encrenca. Me perdoa, Senhor. Agora me ajuda a sair desse negócio. Eva não foi sincera em sua confissão. Ou Eva não confessou o seu pecado. Ele colocou culpa na serpente. Então, meus irmãos, por último, aqui, vemos também que Eva foi enganada. A serpente me enganou e eu comi. Verso 13. Então, aqui temos talvez uma notinha de esperança, mais ou menos.
A serpente me enganou e eu comi. A diferença, irmãos, entre o pecado de Adão e o pecado de Eva é que Eva foi enganada, como está lá no livro de Timóteo, mas o homem não foi iludido. Eva foi enganada, mas Adão não. Adão não foi enganado. Então, podemos aqui, com isso aqui, nós vimos que a palavra tomou, né, ali, era um ato voluntário. Era um ato voluntário. Mas talvez Eva ela tenha pecado de modo involuntário, por ter sido enganada. Já o homem foi voluntário. O homem já foi voluntário. Por que ele foi voluntário? Você vê aqui que Eva, ela compartilha, né, o fruto. Eva compartilha o fruto com Adão. Então Adão estava perto, né? Adão estava perto. O caba é esperto mesmo. Aqui não diz que Eva foi procurar Adão. Certamente agora você sabe que Adão estava ali perto, apenas vendo e ouvindo. E Adão não fez nada, foi omisso. Talvez Adão estivesse assim. Não, vou ficar só aqui, só olhando. E aí Adão vê Eva comendo do fruto. E aí Eva come do fruto. E Adão continua olhando, gente. Mas não aconteceu nada. Ela está vivinha, da Silva. Então, se eu comer desse fruto, não morrerei. Adão vai lá e come do fruto. E dali para frente é só para trás. Amém, irmãos? Então, ao confessar o seu pecado, seja sincero ao Senhor, porque pode haver esperança. Irmãos, esperança. Se você observar aqui, o Senhor, né, como um bom jardineiro, ele vai para Adão e Eva andando. Ele vai andando e não correndo com uma espada flamejante. Então, guarde esses pecados aí. Não guardar assim, praticar, né? Mas guarde sua mente. Então, primeiro pecado aqui. Vou adicionar aqui mais uma coisa que me lembrei. Nesse primeiro pecado. Primeiro pecado aqui de Eva foi não apenas responder à serpente da maneira correta. Eva foi correta em responder à serpente. Ok, uma boa teologia. Mas, infelizmente, ela permaneceu no mesmo lugar. Não saiu daquele lugar. Ela continuou conversando com a serpente. Então aqui, aprenda que não adianta você responder da maneira correta, dar boas respostas bíblicas, se você continua no mesmo ambiente e não sai daquele lugar, porque o ambiente também influencia. Saia do ambiente. E outra coisa, irmãos, aqui respondeu-lhe a mulher, né? Me lembrei até da ciência. E está confirmado, né, que as mulheres têm mais fluência na fala do que os homens. A ciência diz que tem uma área chamada Wernicke-Broca, uma região do cérebro, na qual as mulheres têm mais massa cinzenta, o qual ajuda elas na sua fluência verbal. Isso é o que faz com que elas quase não embolem as palavras, né? Como eu estou aqui só embolando as palavras. Então, Eva, por causa disso, de sua fluência na fala, continuou conversando com a serpente. Porque, irmãos, aqui é o homem, ele tem a resposta, né, de luta ou fuga. Luta ou fuga. Se o diabo ele tentasse Adão, ele iria levar um sacode, mas não tentou Adão. Tentou Eva, que é mais falante. Então, guarde isso. O homem ele tem a resposta de luta ou fuga. Isso é, se o homem ele vê algum problema, ele vai lutar, vai resolver o problema, ou ele vai fugir do problema. Já as mulheres, elas têm outra resposta. É a resposta de cuidar e fazer laços. Cuidar e fazer laços. Cuidar é proteger. Ou fazer laços, fazer amizade. No momento de perigo, o homem ele vai para cima do perigo e vai resolver o perigo. Ou ele vai fugir. A mulher não.
no perigo, a mulher, ela vai conversar. Ou ela vai cuidar, isso é, proteger as pessoas mais vulneráveis. Isso nós vemos com Moisés. No momento de perigo, Joquebede, a mãe de Moisés, protege Moisés, colocando no cesto. Abigail, no momento de perigo, protege Davi, ou melhor, protege Nabal de Davi. Mas, irmãos, infelizmente com Eva, ela não se protegeu, ela não se cuidou. Ela fez laços, fez a resposta errada com a serpente, conversou com ela. Então, cuidado com suas conversas. Primeiro, cuidado com quem você conversa. Segundo, cuidado com o que você vê. Terceiro, cuidado com o que você pega do molho do fruto. Quarto, cuidado com o ciclo do pecado, com a cobiça. Quinto, cuidado com aquilo que você compartilha com o seu próximo. Sexto, se você errar, não fique terceirizando o pecado. Ou não ache que o pecado do outro foi pior que o seu. O seu é tanto pior quanto o dele. Já errei aqui na conta, sei lá. Sétimo, se você de fato errou e pecou, não se desespere. Só porque você pecou contra Deus, o mundo não vai parar, o mundo vai continuar o mesmo. O mundo vai continuar mal como ele é. Mas você não pode permanecer no seu pecado. Assim que você errar, então, confesse o seu pecado de modo sincero ao Senhor. Amém, irmãos? Deu para mais ou menos se lembrar de algum dos pontos aqui? Então, que o Senhor possa nos ajudar então, a guardar esse estudo. Espero que os irmãos tenham compreendido. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Pronto, quero que ninguém entenda minha pergunta não, né? Ok. Então, meus irmãos, como sempre, vamos pegar agora aquilo que nós acabamos de ouvir e devolver a Deus em oração. E também vamos meditar nessa palavra, né, sobre os pecados de Eva, que também podem ser os nossos pecados. Não apenas um pecado, mas muitos pecados aqui envolvidos, como nós também acabamos de ver. Então vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, quero te dar graça, Pai, por mais um estudo na Tua presença. Embora eu não tivesse me preparado da maneira devida, mas até aqui o Senhor tem sido bom, Pai, para comigo e também para com essa igreja. Obrigado, Pai, por tudo, porque Tu és bom, Deus. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Que o Senhor, Pai, nos ajude a vigiar as palavras de nossa boca. Que no momento, Pai, da tentação, o Senhor nos ajude, ó Deus, a fugir do pecado e não a ficar conversando com ele, fazer laços com ele como Eva fez laços com a serpente e com o pecado. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos dá graça também de fugirmos daquele ambiente que nos leva, Senhor, ao mal daquele lugar. Que assim nós possamos preservar, ó Deus, a comunhão dos santos, que tanto nos edifica, ó Deus, e nos santifica. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a guardar nossos olhos, até mesmo das coisas que parecem mais bonitas, mas que na verdade são feias na sua essência e que podem nos levar à ruína. Que o Senhor nos ajude a crer na Tua palavra, jamais nos esquecer dos Teus mandamentos
e não pecar, Senhor, por ignorância, mas crer no Senhor, crer na tua palavra, que o teu mandamento é fiel, bom e verdadeiro. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a não pegar aquilo que não é nosso. Nos ajuda, Deus, também a ter cuidado com a cobiça, com a tentação, ó Deus, com os pecados que nos cercam. Que o Senhor nos livra, Pai, de todo mal. Nos santifica, ó Deus. Nos dá, Senhor, o teu poder, tua unção, para resistirmos contra o dia mal. Nos ajude, Senhor, a orar e a vigiar a todo momento. Então, meu Deus, quanto àquilo que nós vemos na internet, nos ajuda, Pai, a selecionar o melhor conteúdo possível para guardarmos, Senhor, nossos olhos, ou se aquilo que nós vemos nos leva a pecar, que isso seja arrancado de nossa vida. Que o Senhor, Pai, nos santifique, ó Deus. Que o Senhor, Pai, não permita com que nós compartilhemos ou demos ao irmão ou à irmã aquilo que irá levá-los ao pecado. Que o Senhor nos ajude, Pai, também a não considerar os pecados dos outros pior do que os nossos, como se os nossos fossem menos danosos do que os outros. Não, Senhor. Todos os pecados são igualmente danosos ao Senhor. E são pecados de todo jeito. Mas que o Senhor quebrante o nosso coração para confessar, Pai, sinceramente nosso pecado a Ti, Senhor. Que o Senhor nos livre de todo mal, nos santifique, nos purifique, ó Pai, na Tua palavra. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, Senhor, e irmãs. E essa oração, ó Pai, que eu faço a Ti, abençoa, Senhor, a Tua igreja e nos faz guardar esse estudo para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chamo o nosso liturgo para dar a continuidade na liturgia.